Bom dia, nono ano, tudo bem? Então, vamos dar seguimento hoje, tá? Da nossa aula, vamos continuar sobre Europa. A Europa após a Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada. Países como Inglaterra, França, Itália e Alemanha atravessaram uma grave crise e não podiam mais exercer a influência que tinham até esse momento. A Segunda Guerra Mundial foi considerada o maior conflito armado do século XX e provocou profundas mudanças no quadro político e econômico do planeta. Foi quando os Estados Unidos e a União Soviética ocuparam a posição de liderança que antes era dos países europeus. Os dois países defendiam sistemas políticos diferentes para administrar suas nações. Enquanto os Estados Unidos defendiam a liberdade econômica com a presença de empresas privadas, a União Soviética praticava uma economia estatizada, em que o governo controlava toda a produção. Os dois países rivais passaram a disputar a hegemonia mundial, tentando expandir suas áreas de influência, inclusive na Europa. Esse cenário, que perdurou até o final da década de 1980, foi denominado Guerra Fria. Para afastar o risco de colapso econômico da Europa Ocidental e o seu possível distanciamento do capitalismo estadunidense diante do crescente poderio soviético, os Estados Unidos ofereceram à Europa uma ajuda econômica a fim de recuperar o capitalismo no continente. Os Estados Unidos financiam a Europa Ocidental. Apesar das perdas significativas durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética possuía um grande poder militar em relação aos demais países europeus. Esse desequilíbrio de forças gerava uma grande tensão no continente, que se sentia ameaçado por um possível expansionismo no socialismo soviético. A União Europeia. Em 1995, a Austrália, a Suécia e a Finlândia entraram para a União Europeia. Assim, a comunidade ficou conhecida como Europa dos 15. Em 1999, houve um avanço maior rumo à unidade europeia. Criou-se a União Monetária e Econômica, um modelo de integração de nações baseado em uma moeda única, batizada com o nome de euro. No ano 2015, a zona do euro abrangia 20 países. Para administrar a integração monetária e econômica, foi criado o Banco Central Europeu, instituição financeira responsável por questões como a emissão de euros, que entrou em circulação em 1999, mas apenas em 2012 passou a ser uma moeda única. 3 países da União Europeia, Dinamarca, Reino Unido e Suécia, não permitiram a livre circulação do euro em seu território, por temer perder sua autonomia, pois na zona do euro os assuntos econômicos são decididos em conjunto e não individualmente. Em relação aos transportes, muitas das grandes cidades da Europa estudam banir a presença dos carros nas regiões centrais, como uma forma de reduzir a poluição atmosférica e os congestionamentos, além de estimular o uso do transporte compartilhado, como táxi, ônibus, metrôs e bondes elétricos modernizados. Outra grande motivação para isso é estimular o uso das bicicletas como principal meio de transporte nas áreas centrais. Em grandes cidades como Paris, França, a bicicleta já é bastante utilizada pelos moradores.
Agora nós vamos à questão de atividades, tá? Vamos ver um instantinho. No intervalo de um século, o continente europeu assistiu a 2 movimentos significativos de sua população: da saída em massa de seus habitantes no início do século XX e a entrada de muitos cidadãos de diversas partes do mundo, iniciada após a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. O período pós-Segunda Guerra foi fundamental para o continente. Agora vamos à atividade, tá? Vocês vão, no livro de vocês, na página 78, vocês vão ler um texto sobre cidadania e ciclovia na Europa. Vocês vão copiar as questões e responder no caderno, tá? Então, as questões são essas 3 que nós temos aqui. Vocês vão ler o texto, tá ok? E vão responder essas 3 questões, tá bom? Então, fiquem bem.